Bom dia a todas e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube Educação Sergipe, da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura. Eu sou Sayonara Rodrigues, sou professora da Rede Estadual de Ensino e atualmente exerço a função de diretora do Arquivo Público do Estado de Sergipe. Sexta Semana Nacional de Arquivos, com o tema Somos Todos Arquivo. Hashtag Somos Arquivo. É uma semana que foi desenvolvida pelo Arquivo Nacional, né? E é uma temporada de eventos em arquivos e outras instituições de memória de todo o nosso país. Então, qual é o objetivo da semana? É justamente aproximar essas instituições da sociedade e divulgar os valiosos trabalhos nelas desenvolvidos. Então, a data, né, ela faz menção ao dia 9 de junho, que é o Dia Internacional dos Arquivos, também vinculada à Semana Internacional de Arquivos. Então, é uma data em homenagem aos arquivos, né, fazendo parte de um calendário também internacional aí. Então, qual é a proposta deste ano, desta sexta Semana Nacional de Arquivos? É justamente refletirmos, como eu já falei, sobre somos arquivos, né, e dizer realmente, atentar, né, chamar a atenção para uma reflexão, né, de que os arquivos eles contêm as histórias do passado, do presente e eventualmente do futuro dos indivíduos. E que os arquivos eles nos ajudam a entender quem somos e quem pretendemos ser. Então, é inserido nessa conjuntura que o Arquivo Público do Estado de Sergipe, no ano em que completa 99 anos, aí já entrando também nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, né, que a gente também fez toda uma programação aqui para que a gente possa também refletir sobre o universo dos arquivos, mostrando a sua importância para a nossa vida, para a nossa sociedade, aproximando ainda mais o ápice, o nosso velho ápice da sociedade sergipana, para que a gente tenha um alcance maior, que as pessoas possam entender verdadeiramente o significado da nossa existência e da nossa relação com a sergipanidade, com todo o povo sergipano. Então, para além disto, né, e considerando a natureza, a sua natureza enquanto instituição pública de gestão documental e preservação, o ápice ele vai garantir essa visibilidade para o debate sobre o papel dos arquivos na administração pública brasileira, com seus temas e acervos abertos para as possibilidades de construção de novos projetos nacionais, num contexto fortemente marcado pela crise neste ano de 2022 e também rememorando, como eu já falei, os 200 anos da independência do Brasil. Então, hoje nós temos um convidado muito especial, o professor doutor Daniel Flores, da Universidade Federal Fluminense, e ele vai tratar sobre documentação digital na administração pública, perspectivas e desafios da gestão documental contemporânea. E a mediação da nossa live de hoje será feita pelo nosso técnico aqui do arquivo, o Éden Felipe Santos Vieira, que é formado em História, também tem mestrado em História, pela Universidade Federal de Sergipe. Ele é pesquisador da área de História de Sergipe Colonial e Imperial, mais precisamente com as temáticas de estudos populacionais, escravidão e mestiçagens. Éden também tem se dedicado ao estudo dos arquivos, e ele trabalha com a documentação aqui do APS, nos processos de organização, conservação, descrição e revisão e também análise de documentos. Éden, querido, seja muito bem-vindo, muito bom dia, é com você. Muito obrigado, professora Sayonara. Torço para que seja um excelente evento nesses dias que terá programação, né, que o APS está organizando. E gostaria de dar o bom dia a todos e todas aí que estão presentes na nossa live, através da plataforma YouTube da Educação Sergipe, né, da Secretaria da Educação. Gostaria de, mais uma vez, professor, e aqui publicamente agradecer de forma antecipada o seu aceite imediato do convite para participar desse evento. Sabemos da sua agenda, que é bastante concorrida e que não, em nenhum momento se furtou de nos brindar com sua reflexão sobre um tema que está na pauta do dia, né? Urgente e totalmente necessário, né? Tanto para o setor privado, mas
principalmente para as instituições públicas, que é o nosso foco aqui, né? Gostaria de apresentar um breve resumo do perfil do professor Dr. Daniel Flores, né? Ele é bacharel em arquivologia pela Universidade Federal de Santa Maria, especialista em organização de arquivos pela USP, mestre em engenharia da produção, tecnologia da informação pela mesma Universidade de Santa Maria, e doutor em documentação pela USAL, uma universidade espanhola, né? E o título foi revalidado pela UFRJ, como doutor em ciência da informação no Brasil. Atualmente, o professor é docente do curso de graduação em arquivologia e do programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal Fluminense, né? Ele é um professor especialista em repositórios arquivísticos digitais confiáveis, né? E em sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos. Também é consultor e assessor em projetos de transformação digital arquivística. Eu optei por fazer um breve resumo, porque o currículo do professor ele é extenso e vasto, né? Dentro de sua trajetória, tem uma grande produção científica de artigos, e é uma pessoa referendada da área, né? E o tema da nossa live, né, do nosso webinar, é documentação digital na administração pública, perspectivas e desafios da gestão documental contemporânea, né? Estamos vivendo aí a pandemia, ela acelerou a transformação digital, tanto no âmbito privado como no âmbito público, né? E, ao mesmo tempo, essa pujança dessa era digital, ela também contém alguns riscos, vamos dizer assim, e sobretudo de vazamentos de dados pessoais, e também é uma temática importante porque pode garantir um lugar de memória digital, que é um termo que o professor Daniel Flores usa, e que nos vai brindar aí com seus apontamentos e reflexões sobre o tema, né, e que possa aí sensibilizar e mobilizar a sociedade civil, os professores da Ciência da Informação da Universidade Federal de Sergipe, os professores do Departamento de História, os estagiários, enfim, todos os servidores públicos também do governo de Sergipe que estão aqui nos assistindo. Professor, muito obrigado mais uma vez e fique à vontade para tecer as suas considerações. Éden, muito obrigado. Muito obrigado a todos e a todas. Muito bom dia. Uma honra tremenda para mim estar aqui. Eu estou muito feliz, fiquei muito realizado com o convite que eu recebi da professora Sayonara. Aceitei prontamente, eu tenho um carinho muito especial por Sergipe, pelos arquivos estaduais, e acho que vai ser um momento excelente para a gente ter um diálogo bem direto. Eu até combinei com o Éden que, por mais que eu possa me alongar um pouco no conteúdo da minha fala, que eu vou tentar discutir aqui. Esse momento de transformação digital que a gente vem passando na sociedade, a necessidade de que nós temos que ter cuidados especiais nessa transformação digital, porque senão ela se torna uma transformação digital selvagem e sem requisitos e nos coloca, cidadãos, em situação de insegurança jurídica. O cidadão, por ser leigo nesta temática, ele fica sempre imaginando que o gestor público, os órgãos públicos estão fazendo tudo como deveria ser feito em relação aos documentos arquivísticos, fonte de prova. Não é bem assim. É esse diálogo que eu vou tentar ter com vocês aqui, bem franco, e tentando trazer referenciais, tentando trazer fontes. Então, é por isso que a minha apresentação ela até pode ser um pouco longa, mas ela estará disponível na internet. Vocês podem fazer o download dela agora mesmo, durante esse diálogo. Vou colocar o link logo em seguida. E vocês podem ir me dando feedback também. Ela aceita comentários nessa apresentação que está em nuvem. Então, é só dizer que eu estou muito, muito, muito feliz por poder ter esse diálogo aqui com todos vocês. Sociedade sergipana, servidores do Estado, colegas da UFS, da área da ciência da informação, história, computação e etc. Eu estou muito feliz mesmo, espero poder corresponder com a expectativa de vocês.
Se me derem licença, deixa eu compartilhar a apresentação que eu tenho aqui. Deixa eu só compartilhar a minha tela. Um momentinho, que é a apresentação que eu vou fazer para vocês. Imagino que já deve estar compartilhado aí, não? Já está sim. Já dei uma checada aqui, está tudo bem. Então, essa apresentação, ela está compartilhada nesse link do encurtador.com.br. Basta vocês digitarem o endereço e vocês podem fazer o download ou vocês podem seguir comentando comigo enquanto eu vou tentar desenvolver essa temática dos desafios que nós temos. O desafio, na verdade, é o desafio de transformarmos digitalmente os documentos digitais, né? Os documentos arquivísticos. E aí eu dividiria essa transformação digital, esse fato de transformar, em três grandes objetos ou em três grandes focos. O primeiro, nós precisamos transformar os arquivos, os lugares, né, os custodiadores, as entidades custodiadoras. Ou então, se eu pudesse falar de forma mais terminológica, os sucessores preservadores. Porque nós temos os produtores, que são as secretarias e os órgãos da administração pública, que produzem documentos arquivísticos e os mantêm na fase de gestão de documentos, as primeiras idades documentais, corrente intermediária. Mas que, num determinado momento, eles têm que ser recolhidos por força de lei. Isso está na Lei 8.159. Os arquivos têm que custodiar. Nós não podemos manter documentos arquivísticos fora do lugar de custódia. Veja, eu já estou tentando trazer um problema sério aí. Eu vou fazer essa pergunta lá adiante. Quando esses documentos eram analógicos, isso era muito tranquilo. A secretaria produzia documentos analógicos em papel e chegava um determinado momento em que esses documentos eram efetivamente recolhidos para a entidade custodiadora, para o sucessor preservador, o arquivo do Estado, o arquivo municipal, o arquivo nacional. Agora, com o digital, eu poderia fazer uma pergunta. Vocês têm visto esse movimento dos documentos digitais serem recolhidos às entidades custodiadoras? Sim ou não? Ou o que está acontecendo? E aí nós podemos desenvolver várias outras hipóteses. O gestor está achando que agora o custodiador passa a ser só o produtor. Ou então a custódia está sendo dada para a área de TI, para a área de computação, com uma ideia muito equivocada de achar de que, por ser digital, o setor que trata digital, o centro de processamento de dados, a área de TI, passa a custodiar. Esse é um equívoco que nós vamos trabalhar logo adiante. Inclusive, é uma ilicitude, é uma indução ao cometimento de crime. A segunda frente, os produtores ou os documentos. E eu taxei, eu risquei. Por quê? Já não estão em processos de transformação digital esses produtores ou esses documentos arquivísticos já? Quando nós olhamos na administração pública brasileira, a gente vê que esses documentos já estão sendo produzidos nato-digitais. E a gente vê que esses produtores, eles já estão com trâmite digital, processo administrativo digital e etc. E aí a outra frente que eu trago são os profissionais. Como que nós estamos tratando a transformação digital dos profissionais que atuam na frente dos arquivos, atendendo, construindo plataformas? Vamos fazer algumas considerações iniciais. Preciso atender às demandas da sociedade de transformar digitalmente os documentos, os arquivos e a formação dos profissionais no arquivo? Já que a transformação digital, por que eu trago essa pergunta? Ela é um anseio da sociedade. Ela nem é só um anseio do mercado, ela é da sociedade. A sociedade quer uma transformação digital. A questão é se nós estamos preparados para responder esta demanda. Os documentos arquivísticos já foram transformados digitalmente? Não. Alguns disruptivamente,
outros por inovação sustentada. Vou tentar melhorar depois essa terminologia. O que é disruptivo? O que é inovação sustentada? Mas o que eu estou trazendo aqui é que os documentos, sim, já estão se transformando digitalmente. E sobre os arquivos, como é que a gente consegue transformar um arquivo digitalmente? Será que é digitalizar? Não, não é. Definitivamente não é. Por quais motivos um arquivo poderia ser transformado por disrupção ou por inovação sustentada? Quer dizer, tem um motivo para eu escolher uma destas desenrolares ou dessas trajetórias distintas, disrupção ou inovação sustentada? Outra pergunta, os arquivos estão elaborando seus planos de transformação digital? Isso é algo muito importante. Se um arquivo não tem um plano de transformação digital, ele pode ser transformado digitalmente por uma força externa, sem considerar os elementos internos, os referenciais externos. Quais elementos indicariam que um arquivo é pró-disruptivo ou pró-inovação? Quais elementos de transformação digital e alavancas de valor o meu arquivo possui? Olha essa terminologia. Alavancas de valor é uma terminologia muito específica da transformação digital. Eu tenho que mudar modelo de negócio. Isso é transformação digital. E sobre a nossa formação, como é que ela está transformada digitalmente? E aí eu posso falar de formação de uma maneira muito ampla. Eu posso falar dos arquivistas, como é que está. Eu posso falar de todos os profissionais da área da ciência da informação, como é que estão os meus profissionais, como é que eu estou dialogando interdisciplinarmente com a biblioteconomia, com a ciência da informação, com a museologia, a GI, a gestão da informação e etc. E os historiadores, como é que eles estão sendo preparados para esse momento de fontes primárias digitais? Será que o historiador está recebendo um referencial de que ele tem que cobrar de que aquela fonte primária digital foi mantida sob cadeia de custódia? Ou ele vai se deparar daqui a 10, 20, 30, 50 anos com documentos, mesmo que assinados digitalmente, mas que poderão ter sido adulterados ao longo do tempo, porque não contaram com cadeia de custódia? Perguntas, indagações para a gente poder dialogar. E aí eu trouxe aqui no slide essas citações, é claro que eu não vou lê-las, mas é só para tentar trazer para vocês o que é transformação digital. Aí eu trago Marraz, eu trago Benabou, Berrado, Henriette, todos eles nos deixam claro, Kahn, Roger, de que a transformação digital não é digitalização e não é também a digitização. Olhem esses termos. Nesses textos que eu trago, eu faço uma acurácia desses conceitos, porque a gente, quando trouxe para o Brasil, a gente trouxe tudo como um conceito só. Digitização é o mesmo que digitalização. Não é o mesmo, são coisas distintas. E a transformação digital não é nenhum nem outro. A transformação digital não é representar um documento arquivístico digitalmente, ou seja, tirar uma foto, e também não é trazer o funcionamento daquele trâmite para o meio digital. Também não é. A transformação digital é quando eu mudo a regra de negócio, é quando eu mudo o modelo de negócio. Tá? É um realinhamento do meu modelo de negócio. Vejam como muda. A transformação digital tem que mudar profundamente o meu modelo de negócio para atender o usuário. Os usuários do meu arquivo, os usuários da minha administração, os meus pesquisadores, que agora estão demandando algo distinto. Eles precisam de um lugar de memória, eles precisam de um ambiente digital. Assim como nós tínhamos o arquivo físico naquele prédio, naquela praça, agora a sociedade está demandando este lugar digital. Mas esse lugar que tenha os mesmos requisitos daquele lugar físico, que continua lá existindo, importante, com uma função social importante de garantir a segurança jurídica, a preservação, o acesso, mas que assume a frente digital agora.
Porque se ele não assumir essa frente digital, a sociedade começa a produzir preconceitos. Onde é que eu vou procurar essas informações? Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, aonde? Num portal de jornal? Não, eu tenho que cuidar o que é fonte primária e o que é fonte secundária. As pessoas e os cidadãos precisam de acesso a fontes primárias através de ambientes digitais. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio de conseguir mudar esse modelo de negócio. Só que esta transformação digital, esta mudança, ela tem referenciais, ela tem uma pesquisa sólida que ela diz que nós temos que nos basear em normas, em padrões, em modelos, em requisitos, porque senão nós podemos cair numa trajetória disruptiva. Esse conceito vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes como algo benéfico. Disrupção é moderno, é atual. Gente, nós precisamos melhorar a acurácia desses dois conceitos. A transformação digital tem duas trajetórias que seguem diferentes caminhos, totalmente diferentes. A disrupção, ela constrói um produto novo, mais econômico, mais barato, tá? Geralmente afastado dos referenciais da área. Foi o que aconteceu no Uber, por exemplo, foi o que aconteceu no Netflix, no Airbnb, em que se tentou modernizar aquele setor e não foi possível. E aí vem o quê? Vem uma solução disruptiva. Se cria um produto totalmente novo como o Uber para o transporte de passageiros, que ao longo do tempo ele tem que se adequar. E aí por isso que eu trago esses referenciais para vocês, esses autores, para vocês poderem ir atrás. Esses produtos simples, ao longo do tempo, eles se aperfeiçoam. E, como aconteceu com o Uber, eles tiveram que considerar a lei, eles não consideravam no início, não garantia vínculo, não garantia nenhuma vinculação do transportador, do motorista, e agora sim. Veja, gente, isso é quase como um cavalo de Troia, não é? Quer dizer, eu venho com uma ação de gestão, de administração, para dentro do órgão, eu implodo aquele órgão, e aí eu arrebento com aquele negócio, e aí eu crio uma nova concepção do que está bem, do que está certo, do que é legal. Isso é falso, não é positivo. Então, a ideia é trazer de que a solução disruptiva ela tem que nascer de dentro do órgão, ela tem que nascer ouvindo os especialistas da temática que vão dizer o seguinte: não, nós estamos trabalhando com documentos da vida das pessoas, que garantem segurança jurídica, que garantem direitos, que garante a aposentadoria daquela pessoa, que garante que aquele aluno estudou naquela escola em tal período, e que eu posso pedir esse histórico hoje via lei de acesso à informação, via lei. E por mais que tenham estados ainda, e isso a gente está investigando, ainda tem estados que digam que a lei não se presta para dar acesso a documentos. Isso é um equívoco muito sério. Nós vamos ter que dar conta de atender estas demandas. Então, vejam, estamos mexendo com algo muito importante, que a disrupção nem sempre é a melhor alternativa. Para isso que eu trago esse referencial de McKinsey, que nos apontou quatro alavancas chaves de valor: modelo de negócio, conectividade, processo e analytics. Vejam, nós fizemos uma tradução destas alavancas de McKinsey. E aí, quando nós traduzimos para os arquivos essas alavancas chaves de valor, nós traduzimos a primeira como novos modelos de negócio nos arquivos. Então, novas formas de operar e novos modelos para os arquivos, com foco em quê? Na cadeia de custódia arquivística e na preservação digital sistêmica. Vou falar sobre a preservação digital sistêmica logo adiante. Um guarda-chuva, né, que contempla desde a produção até a preservação e o acesso. Por que eu preciso dessa visão sistêmica?
porque os documentos arquivísticos são complexos e específicos. Eles não podem ficar fora desse guarda-chuva, porque senão eles são adulterados e nós não teremos como recuperar que alterações cirúrgicas foram feitas nesses documentos. Segunda alavanca, conectividade nos arquivos, do produtor, preservador e usuário. Meu cidadão agora, meu usuário, ele quer engajamento em tempo real. Ele quer plataformas de acesso e transparência ativa. Ele precisa que essa plataforma ela seja patrimonializada. Já falarei sobre isso também. Ele precisa ter um sentido de posse desta plataforma. Assim como eu tinha um sentido de posse daquela biblioteca, daquele arquivo, daquele museu, agora eu preciso também sentir que aquela plataforma digital é minha. Que ao mesmo tempo que eu sei aquela rede social que eu vou consultar determinadas informações, mas quando eu quiser fonte primária, eu tenho um lugar digital para ir lá consultar, um lugar de memória. Terceiro, os processos de transformação digital nos arquivos com foco no usuário, com automação e agilidade. E por último, agora para o gestor, né? Analytics, inteligência analytics em dados arquivísticos. Documentos arquivísticos que são concebidos, elaborados com dados, em dados, com riqueza de planificação, de reuso. Não é só o documento manifestado, forma documental diplomática manifestada. Eu tenho dados para reusar. Eu tenho dados para poder recalcular o peso que aquele auditório aceita, aquela planta de engenharia com dados de reuso. Aquela fotografia daquela assessoria de comunicação, daquela Ascom, mas que agora ela tem dados também, então eu posso gerar novas derivadas. Aquela logomarca feita que também tem dados para reuso. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil inteiro, então, para isso. E aí a gente fez perguntas dialogando sobre esses elementos de diagnóstico para uma metodologia pró-inovação ou pró-disruptiva. A pró-disruptiva é aquele arquivo que não está preparado para esse novo momento. Então, ele está dando uma mensagem para o gestor de que ele precisa passar por um processo disruptivo, porque ele não está se preparando para esse novo momento. E quando ele tem condições, ele está em um processo de transformação digital, ele é pró-inovação sustentada. As perguntas foram estas. E aí eu já começar a dialogar com vocês. Como é que estão os arquivos de vocês? Como é que está o arquivo estadual? Como é que está o arquivo municipal? E aí comecei a olhar essas perguntas. Foram 45 questionamentos. Eu trouxe só 6 aqui. A entidade custodiadora, ela já oferece custódia digital arquivística, implementando um repositório arquivístico digital confiável, um RDC-ARC, que está acorde aos requisitos homologado pela área e autoridade arquivística competente? Esse é o Conselho Nacional de Arquivos no Brasil, né? Ele emanou um documento, que é a Resolução 43 do CONARC, que diz que os documentos arquivísticos digitais permanentes têm que, obrigatoriamente, gente, ser custodiados por um RDC-ARC. Porque os documentos são complexos e específicos, eles não podem ficar fora de um RDC-ARC. Outra pergunta. A produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase, olhe, corrente intermediária, lá na gestão de documentos, lá no produtor, assim como a eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, que é o RDC-ARC. Veja, a guarda permanente não é o prédio do arquivo mais. Agora é o RDC-ARC, Resolução 43 do CONARC. É feita com a adoção de um sistema informatizado de gestão de documentos, um SIGAD. A instituição já implementa uma plataforma arquivística de acesso e difusão, ou seja, transparência ativa de documentos. Quer dizer, eu já dou para o meu cidadão um lugar de memória. É isso que nós estamos tentando dialogar. Uma norma internacional, uma ISO 14.721, que nos apresenta isso aqui, o ambiente da cadeia de custódia nos arquivos, o modelo OAIS.
em que nós temos bem à esquerda o produtor, o producer, como está ali. Esses documentos existem na fase corrente intermediária no produtor, só que de acordo com a tabela de temporalidade, eles têm que ser arquivados, recolhidos, preservados em um RDCAR, que é esta caixa do centro. Eles têm que vir para a custódia do arquivo do Estado. Eles têm que ir para a custódia do arquivo municipal, quando é a competência. Então é esta a pergunta, como é que está? Como é que vocês estão vendo isso? O arquivo municipal está oferecendo um RDCARC para recolher documentos digitais? Porque se eu não ofereço, veja que eu começo a dar uma mensagem equivocada para o meu gestor. O meu arquivo só está recebendo papel, só analógico. Então, ele começa a desenvolver pré-conceitos de que o meu arquivo é só analógico. Quando que não é. O meu arquivo tem que ser, por força de lei, analógico e digital. É o lugar de memória, é o lugar de preservação. Essa caixa central é de preservação. E aí existe a terceira entidade, que é o consumer. É uma terminologia norte-americana, é o usuário, né? É o acesso. Então, vejam, esse conceito que eu comecei a dialogar sem explicá-los antes, RDCARC, ele é o arquivo permanente digital. Ele é o arquivo histórico para os documentos digitais. Por quê? Porque os documentos digitais não podem chegar ao meu arquivo em um pendrive. Estão fora do lugar de custódia com requisitos. Quer dizer, eu posso alterar esse documento da vida de vocês. Eu posso alterar esse assentamento funcional digital. Mesmo assinado digitalmente, eu consigo adulterar, porque as assinaturas digitais, elas obsolecem e elas ficam frágeis. Por isso que foi criada esse RDCARC. Resolução 43 do Conselho Nacional de Arquivos. O que é o RDCARC, então? Ele é um ambiente de preservação, isso está lá na Resolução 43, de preservação de acesso pelo tempo que for necessário para documentos arquivísticos digitais, e ele atende os procedimentos preconizados pela área nas idades corrente, intermediária e permanente. E o documento não pode sair desse ambiente, o documento tem que estar confinado neste ambiente. E aí eu trago essa imagem, que é a orientação técnica 03 do Conselho Nacional de Arquivos, onde aparece aqui, bem à direita, como idade permanente, o RDCARC. Mas aí vocês vão me perguntar, mas professor, vejam que nessas interconexões existe RDCARC lá no corrente intermediário, naquele CIGAD. Gente, esses RDCARCs menorzinhos são os RDCARCs de corrente intermediário, que vão existir na Secretaria de Educação, que vão existir na Secretaria de Cultura, mas que, olha o que diz a resolução, na idade permanente, os documentos digitais têm que ser mantidos e preservados por um RDCARC. Gente, com essa pergunta, ou com essa afirmação da orientação técnica, vocês podem começar a se perguntar para os setores de vocês. Realmente eu tenho um RDCARC na minha instituição, eu estou considerando a lei, os documentos digitais que são produzidos na minha secretaria estão sendo transferidos sem essa interrupção para o ambiente de preservação? No corrente intermediário, o RDCARC é componente do CIGAD, do Sistema de Gestão. E no permanente, o RDCARC é o arquivo permanente digital. Se eu não tenho RDCARC, eu posso derivar. Eu não tenho arquivo permanente digital. Eu estou induzindo o cometimento de crime. Porque, segundo a Lei 8.159, manter documentos digitais fragilizados num ambiente que não é o RDCARC, então, porque isso é notório, é consenso, eu estou fragilizando e induzindo ao cometimento de crime. Lei 8.159, artigo 25 e artigo 10. O RDCARC decorrente intermediário, ele é usado para documentos de longa temporalidade, documentos sensíveis, olhem aí a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e documentos complexos.
Imagine eu manter um documento como um assentamento funcional digital que pode chegar a 100 anos. Ou um PEP, o Prontuário Eletrônico de Paciente, que também pode superar 100 anos. Então eu vou ter custódia dele num RDC-ARC, não num sistema de gestão. Eu não vou manter ele num banco de dados fácil de ser invadido, adulterado, copiado. Eu arquivo ele num RDC-ARC. Eu trouxe esses níveis da COSA aí, nem traduzi, do Conselho de Arquivos dos Estados Unidos, só para mostrar para vocês como lá os arquivos já têm níveis de como que os arquivos estão em relação à garantia da autenticidade. Olha esse nível 0 e olha o nível 4A. O nível 4 tem o A e tem o B. O nível 0, a instituição arquivística, ela tem um repositório digital, mas ela ainda não tem procedimentos de integridade e de proteção dos documentos eletrônicos. Mas veja que isso vai evoluindo. Nível 3, o repositório já tem checagem com criptografia. No nível 4A, o repositório, ou seja, o arquivo, já encapsula tudo de acordo com a ISO 14721. ISO 14721, eu mostrei anteriormente nessa apresentação. Modelo OAIS, Open Archival Information System. E segundo esse nível 4A, os documentos já estão dentro de AIP. O que é AIP? AIP é um pacote de arquivamento. Vejam como que está a coisa. Os arquivistas e bibliotecários dominam isso. É um referencial da área da ciência da informação. Modelo OAIS. Modelo OAIS não é só de arquivo. É de arquivo, de biblioteca, de museus, os repositórios digitais confiáveis, de acordo com a ISO 14721. Esta pergunta eu posso começar a fazer para os meus setores técnicos. Os meus documentos digitais funcionais já estão dentro do pacote AIP, em cadeia de custódia, assinados digitalmente, com XML? Como que está a custódia na minha instituição? Como é que está sendo procedida? Quem efetivamente está com a custódia dos documentos arquivísticos digitais, fonte de prova, na minha instituição? Eu vou adorar se alguém responder essa pergunta assim que eu terminar a minha apresentação. São os setores de arquivo? Ou quem está cuidando desses documentos é um setor de informática, um setor de TI? Isso é uma disfunção absoluta. Quer dizer, a área de TI extirpando um negócio que é da área de arquivo e trazendo para a área de TI. Mas isso não é uma decisão da TI. Isso foi uma decisão administrativa dos gestores que, por desconhecimento, acharam que o digital agora, tudo que é digital é coisa da área de TI. É um ledo e um ilegal engano, tá? Um ilícito engano, porque a custódia é dos arquivos, está na lei. Esta custódia tem que ser retomada urgentemente. Peter Hurtle já nos dizia que, no ambiente analógico, a transferência legal e física dos documentos do produtor para o custodiador garantia a custódia ininterrupta. Quer dizer, eu podia levar esses documentos numa caixa arquivo debaixo do braço. No digital, tudo mudou. Agora nós precisamos de uma cadeia de custódia digital. Uma cadeia de custódia em que esse documento vem para o arquivo, não num pendrive, não num HD externo, porque senão, o mero fato de eu tirar esses documentos num HD externo, eu pergunto, será que eu não consigo adulterar aquele vídeo daquela oitiva, daquela comissão de sindicância inquérito administrativo? Eu não consigo cortar o final e devolver esses documentos no mesmo pendrive ou HD externo? Sim. E o mais perigoso, ele vai ser recolhido como documento autêntico se eu não aplicar o conceito da cadeia de custódia digital arquivística. Por isso que eu trouxe esse referencial. Cadeia de custódia é um termo que tem tudo a ver com segurança jurídica das pessoas. Tá?
garantir segurança jurídica dos meus cidadãos, dos meus servidores. Preocupem-se, como anda a segurança jurídica de vocês, dos documentos que vocês produzem, dos documentos que são produzidos sobre vocês. Vejam a Lei 13.964, sobre cadeia de custódia, quando o Badaró nos disse o seguinte, que esse conceito da cadeia de custódia, que é muito caro ao judiciário, ao direito, né? E estava muito ligado à captura, cotejamento, ou seja, documentação desta custódia, até o uso no processo judicial e a valoração judicial. Olha como essa lei expandiu no judiciário esse conceito, e aí essa lei, ela aproximou o conceito da cadeia de custódia do direito com a arquivologia, com os arquivos. Ela é mais ampla agora. Ela abarca qualquer fonte de prova de natureza real. Não se limita somente a coisas materiais. Uma faca, um fragmento de uma munição. Agora é necessário observar daquele registro telefônico, daquele site, daquele e-mail, que se não foi produzido e mantido como documento arquivístico em cadeia de custódia, de nada vale. De nada vale um print de um e-mail, porque de repente esse print foi adulterado. Esse e-mail tem que ser mantido em cadeia de custódia. De nada vale um print de um site, de um portal, se esse portal é documento arquivístico e não estava sob custódia, arquivado, recolhido e preservado. Tudo isso que eu estou dialogando tem que ser feito sob uma preservação digital sistêmica. Lembra do guarda-chuva que eu falei no início, né? Quer dizer, não posso só cuidar do meu arquivo estadual. Eu tenho que emanar a política do produtor, porque desde que o documento nasce, desde a gênese, não é nem na produção, na gênese, ele tem que ter um cuidado, e ele tem que ter um ambiente, e ele tem que ter sistemas, e o fazer não é mais técnico. Tá? Por isso que eu falo do patrimônio para os cidadãos. A sensação de posse, de patrimonializar. Que o cidadão possa sentir nesses ambientes da cadeia de custódia, na plataforma de acesso e difusão, esse sentimento de que o lugar de memória digital é seu, de que aquele lugar em que o arquivo do Estado está dando acesso dos documentos é seu, que ele passe a ter um sentido de posse. Tá? Lugar de memória, memória como construção social e processual, que ele possa ressignificar, que ele possa reativar, rememorar. Eu não consigo nada disso com envio de documentos para o meu usuário por correio eletrônico. Vocês notam como é totalmente incompatível esse lugar com um historiador me pedir atas de determinado período e eu mandar essas atas digitalizadas num e-mail. Não tem navegação multinível, não tem relação de contexto, não tem relação orgânica, não tem um ambiente para ressignificar, rememorar. O documento arquivístico digital, as fontes primárias digitais são complexas e específicas, podem ser adulteradas e por isso devem ser mantidas autênticas, confiáveis e em cadeia de custódia, mesmo que sejam digitalizações. John Seaman já nos dizia, embora a memória seja um processo interno, a projeção dela ela não se realiza num vazio. Ela precisa de um espaço, de um ambiente, de um lugar, de um locus para ser ativada, para ser estimulada, com descrição arquivística, com curadoria digital arquivística. Que locus é esse, gente? Que lugar é esse de memória? Será que eu posso continuar oferecendo acesso aos documentos e lugar de memória para os cidadãos dos meus arquivos? Num site, num portal? Será que eu posso fazer isso mandando o documento por e-mail, por correio eletrônico? Digitalizar e entregar num pendrive? Não.
tem que ser de acordo com essa norma ISO internacional, a 14.721, que garante segurança jurídica, cadeia de custódia digital arquivística. E esta norma tem as plataformas de acesso e transparência ativa. Aquele consumer que eu mostrei no início da minha fala. Vejam como cidadãos estão fazendo um movimento de ir começar a pedir documento da administração pública via LAI, via Lei de Acesso à Informação, fontes primárias via LAI. Será que o arquivo estadual não pode assumir essa responsabilidade que é sua e ter uma plataforma de transparência ativa? E se o meu usuário não encontrou o que ele queria, eu faço essa pergunta para ele. Você não encontrou as informações e documentos que estava procurando? Solicite no formulário abaixo. E aí eu dou para o meu pesquisador um ambiente melhor, um ambiente com requisitos, com navegação multinível. Vejam que essa movimentação está acontecendo. Nós já temos pesquisadores de universidade desenvolvendo pesquisa, nós já temos alunos de mestrado e doutorado desenvolvendo pesquisa em ESIC, nós já temos historiadores pedindo lá no ESIC, quando os arquivos deveriam estar oferecendo isso em transparência ativa. Isso está na lei 12.527, a LAI. Com o acesso prévio a informações, o cidadão não precisaria acionar órgãos e entidades públicas, gerando assim, segundo a lei, benefícios tanto para ele quanto para a economia de tempo e recursos para a administração. É direito, gente. Eu posso pedir um ofício que é produzido pelo secretário de Educação. É direito meu. Se não está classificado em grau de sigilo e não fere privacidade, isso tinha que estar em transparência ativa. Olhem de novo a Lei 12.527. Para efeitos de acesso à informação, documentos, unidade de registros de informações, qualquer que seja o suporte ou formato. Eu vou ter que dar acesso aos históricos dos alunos de 10, 20, 30, 40 ou 50 anos atrás. Isso tem que estar disponível para os cidadãos. Isto é transparência ativa. Só que uma transparência ativa assim, com multinível, com contexto, com requisitos. Esta plataforma... Estou me aproximando do final, gente. Deixa eu olhar o tempo aqui. Realmente, preciso. Essas plataformas arquivísticas de acesso, descrição, curadoria, indexação, elas têm requisitos e todas essas que vocês estão enxergando aí são software livre. O Atom, o ICA-Atom é software livre. Eu posso baixar e botar no meu arquivo hoje, amanhã. O Archives Space é outro software livre utilizado mundialmente. E é por isso que a gente tem o Atom do Arquivo Estadual da Bahia, o Atom do Arquivo Estadual do Rio de Janeiro, o Atom do Arquivo Municipal tal. Plataforma que tem requisitos. Que requisitos são esses? Autenticação, referenciado a repositório, quer dizer, o que eu dou acesso na plataforma de acesso está preservado no ambiente de preservação. Navegação multinível, isso é caro ao historiador. Os documentos têm contexto, foram produzidos em consecução das atividades ou funções, tem que estar num contexto. Manter a relação orgânica, aceitar diversos formatos, suportar metadados arquivísticos ISAD-G, NOBRAD, ZAARES, DIA, implementar o modelo AIS, permitir importação e exportação para aquele historiador que vai levar para outro ambiente para fazer reuso, trabalhar com essas informações. Permitir repopulação da base de dados em caso de uma invasão. Isso é muito importante. A plataforma de acesso, ela pode ter evasão porque ela está na internet. Mas como é que eu garanto a segurança jurídica? Porque aquela caixa, volte àquela caixa que eu mostrei no início, que ela era fechada. Aquele é o arquivo permanente, aquele é o arquivo histórico. É lá que está o original, no pacote AIP. Olha as terminologias, por isso que é importante o AIP. Porque aquele pacote, o usuário não tem acesso. Aquele é o original. Se há uma invasão na plataforma de acesso de disseminação, eu disparo novamente
desse IP para a plataforma de acesso. É por isso que nós temos a garantia da segurança jurídica quando eu implemento essa abordagem sistêmica. Então, como mensagem final das plataformas, nós não deveríamos mais dar acesso de documentos em sites, mídias externas, correio eletrônico, e deveríamos utilizar plataformas que colocam autenticação como essa, aonde o historiador, o pesquisador, ele checa a autenticidade, que pode ser um código, um hash, um blockchain, que está preservado. E o historiador vai poder ir lá no original digital preservado. Isso não acontece com um documento num site. Plataformas como essa, mas não só, existem inúmeras outras em software livre que vocês podem escolher. Visitem esse site, gente. Eu tentei deixar aqui, isso aí é um link. Atom no Brasil. Instituições que estão utilizando o ICA Atom no Brasil. É um site do wixsite.com. Vocês navegam e vocês vão olhar os arquivos estaduais que já têm plataforma de acesso, os arquivos municipais, os arquivos de universidade, etc, etc e etc. Arquivos como esse, do Arquivo Estadual da Bahia, que já tem a sua plataforma de acesso e transparência ativa. O arquivo da Universidade Federal da Fronteira Sul, recomendo muito. Digitem no Google, acervo.ufs.edu.br. Os documentos estão em transparência ativa. Um conselheiro do Conselho Superior de Ensino, ele não precisa pedir para buscar e recuperar um documento. As atas estão disponíveis, os documentos iconográficos estão disponíveis, os documentos sonoros. Visitem esse site. Isso é lugar de memória, lugar de rememoração, de ativação, de ressignificação, com requisitos. É isso que nós precisamos das instituições arquivísticas, que procedam este lugar de memória para o cidadão, porque ele precisa de um lugar digital, ele está solicitando. Isso é uma transformação digital de verdade, porque muda o modelo de negócio e porque considera aquilo que eu falei, a cadeia de custódia e uma preservação digital sistêmica. Desde a gênese, a preservação e o acesso, a plataforma de acesso. Isso está em referenciais consolidados da área. E por isso que eu tentei trazer os referenciais, a norma ISO. Norma ISO 14721, que inclusive vai sair uma atualização, muito provavelmente nesse ano. Tá? Então, assim, dedique-se a esta área, dedique-se a investigar, e agora eu quero ouvir que referenciais, que respostas vocês podem me dar às indagações que eu tentei trazer aqui. Muito obrigado pela oportunidade e devolvo a palavra. Excelente considerações, professor Daniel Flores. Várias pessoas comentando, né, fazendo comentários na nossa live. Gente do Brasil inteiro, inclusive gente de Portugal e do Uruguai acompanhando o professor, de todas as regiões, Paraíba, Rio Grande do Sul, Bahia, Brasília, Ceará, né? Inclusive temos aqui algumas pessoas assim, conhecidas da área, o professor Vanderlei Santos, pessoal da Câmara de Deputados lá assistindo ao nosso webinar, né? Tem alguns comentários aqui sobre a apresentação do professor, né? Muita gente daqui de Sergipe também acompanhando, o pessoal do Instituto Federal de Sergipe acompanhando, arquivistas da Universidade Federal de Sergipe também, a presidente da Associação Arquivista da Bahia também comparecendo, a professora Leide Mota. Temos também a Priscila, que é arquivista lá das Forças Armadas em Brasília, até recentemente, né? Ainda estava. A Josedete, lá da Universidade Federal do Cariri, dentre outras pessoas. Eu não reconheci, mas tem uma
uma internauta, uma espectadora chamada Denise Martins, né, falando que é sempre prazeroso ouvir o professor, né, sempre um momento de aprendizado, né, e ela fala também, constata também da questão do momento de desespero, né, ela faz uma constatação que muitos arquivos fazem exatamente o contrário do que ele está falando. É uma situação que não é excepcional em vários arquivos, né? Vários arquivos, tanto os estaduais como os municipais. A Raquel Correia, ela fala que não estão no arquivo, estão atualmente no setor de recursos humanos, porque ainda estão refinando a FD e posteriormente não irão para o arquivo, certamente irão para a TI. Talvez seja uma realidade lá da instituição dela, né? A Priscila Zacarias, ela faz um comentário. Professor, em relação aos prints, né? Ela fala que, em relação a essa questão de apresentação de prints, ela fala que tem muitos valendo em muitos processos, né? Como é que seria isso, essa questão da autenticidade em relação aos prints? A Denise faz outro comentário falando que tem gente que ainda defende que e-mail não é documento, né? Então, se ele tem que estar numa cadeia de custódia, então ele pode servir como documento, sim, né? Ela fala que, ela ainda continua, né, que a entrega da gestão ao setor de informática é uma verdadeira abominação da legislação arquivística por considerá-la burocrática e ultrapassada. Em geral, muitos agradecimentos, né, dos ouvintes. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Priscila comenta novamente, não sei se o professor viu, ela fala: a custódia está sendo diariamente deixada como algo irrelevante, pois a urgência do dia a dia vem engolindo a importância de acompanhar a cadeia. Por enquanto, seriam esses comentários gerais, professor Daniel. E aí, caso o professor queira comentar, e aí eu gostaria de tentar elaborar uma pergunta de acordo com o que a Priscila comenta, né? Essa urgência, mas também não é só urgência. Muitas vezes se fala em questão de recursos. Qual a posição do professor em relação de recursos financeiros para implementar? Existem custos, né? Mas esses custos, eles, consequentemente, vão trazer resultados, eficiência governamental. Então, como adequar num momento de pandemia, de recursos públicos provavelmente exíguos, né? Capacitação profissional, né? Um conjunto de medidas. Não é só uma coisa, é gestão documental, aí tem que cumprir a lei de acesso à informação, cumprir a LGPD, capacitar os profissionais, não só da instituição arquivo, mas também vamos dizer assim, dos setores, das secretarias. Como é que o professor vê essa questão, né? Desse dia a dia, dessa necessidade, dessa urgência de que não é olhada essa custódia digital, bem como também essa questão de recursos. Isso assim para iniciar, e vamos esperar mais comentários das pessoas. O senhor fica à vontade para tecer as suas considerações. Éden, excelente provocação. Olha só, eu vou começar a ensaiar a resposta em relação à questão de custos, né, de implementar esses requisitos, e aí eu vou poder começar a trazer elementos que vocês vão ver que é muito mais econômico implementar esses requisitos do que não implementá-los. Sai muito mais caro não implementar requisitos. Começo pela questão da transparência, do acesso às informações e documentos. Vocês viram que a própria lei, a 12.527, ela é clara quando ela diz que, a partir do momento que eu faculto o acesso antes mesmo da demanda, eu faculto a transparência ativa, né? Antes mesmo da demanda, porque a transparência não requer demanda. Isso é economicidade de recursos dos órgãos públicos. Tá? Por quê? Porque eu não vou ter aquele custo de ter que receber a demanda,
e todo aquele processamento da demanda até facultar o acesso. Isso é mais econômico. Quer dizer, eu não vou ter que esperar o pedido e perder tempo de servidores, de busca, de digitalização e de facultar o acesso. Esse é o começo dos elementos. Outro elemento é que essa abordagem do modelo OAIS, ele está calcado em princípios, em requisitos, em normas, em padrões. Então, tudo isso é como se fosse uma engrenagem. A gente está chamando de um ecossistema de preservação digital. Então, tudo tem regra. Aquele processo judicial, aquele processo administrativo, aquele assentamento funcional digital, quando aplicada a tabela de temporalidade, as boas práticas da gestão de documentos, esse documento ele não fica no sistema de gestão. Aplica a tabela de temporalidade e esse documento é eliminado quando for destino final eliminação, gerando economia de recursos. Quando eu não aplico esses requisitos, esses documentos ficarão mais tempo nesse ambiente gastando dinheiro público. E num ambiente que tem regras de negócio mais complexas. Bom, isso também é importante. Todo sistema de gestão, de trâmite, de processo, ele tem regras de tramitação que são complexas. O SEI, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações, tá? O EPROC, o PJE, e eu poderia listar uma imensidade. Eles gastam mais poder de máquina, de armazenamento, de processamento, e estão ficando com documento de caráter permanente aqui nessa idade, na gestão de documentos. É só perguntar, quem tem SEI hoje, Sistema Eletrônico de Informações, está arquivando os documentos de caráter permanente que estão no SEI? Não, não estão, porque o SEI não está arquivando. O módulo que foi desenvolvido pelo MPDG, antigo MPDG, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ele não entrou em produção ainda. Mesmo que já tenha virado ME, agora Ministério da Economia, não está em produção. Então, quer dizer, esses sistemas estão mantendo o documento permanente na fase de gestão. Isso, para um historiador, é uma loucura, porque ele está vendo que está sendo cometido crime. Você está mantendo documento permanente, histórico, imprescritível e inalienável, segundo o artigo 10º da Lei 8.159, você está cometendo crime. Para um historiador, isso é uma doideira. Como que você está mantendo lá na gestão um documento que tinha que estar aonde? Aqui no arquivo histórico, com um outro episteme de cuidado. Arquivo histórico não elimina documento nunca mais, é permanente, é histórico, é para sempre, está na lei. Está na lei, Lei 8.159. Mas não é só o caráter legal, não. Manter esses documentos que deveriam estar aqui no APES, Arquivo Público do Estado de Sergipe, mantê-los lá na gestão, gasta mais. É malversação de recursos públicos. Por quê? Porque manter um documento permanente, que já cessou o trâmite, que tinha que estar num formato de preservação dentro de um pacote, vocês devem estar lembrados do nome do pacote de preservação no arquivo histórico, né? Que nos Estados Unidos já tem até norma cobrando, o pacote AIP, de arquivamento. São 3 pacotes, né? O AIP de arquivamento está lá no arquivo público, no arquivo do Estado. Então, se ele não está lá, ele está na gestão tramitando. Ele está gastando dinheiro. E ele está passível de eliminação, passível de avaliação documental. Isso é gestão de documentos. Além de cometer crime, além de induzir ao cometimento de crime, além de nos colocar em situação de insegurança jurídica, eu não recolho, eu rompo a cadeia de custódia, que é um princípio jurídico. Então, vejam quantos desdobramentos que, ao fim e ao cabo, corroboram para a economicidade. Então, aplicar esses requisitos é econômico. Dar acesso aos documentos segundo esta cadeia de custódia no Atom, no ICA-Atom, o Atom já tem tudo pronto para esses formatos. Ele dá o acesso num formato mais reduzido, que é a chamada derivada de acesso. Então, se eu não aplico esses ambientes,
eu vou redigitalizar para dar acesso. Algo que já foi digitalizado uma vez, eu faço 2 vezes, porque eu não tenho lugar de memória digital. Eu não tenho ambiente. Vocês nunca se depararam com isso, de ter que digitalizar uma documentação e depois viram que ela já tinha sido digitalizada? Retrabalho, tá? Gasto de dinheiro público que não deveria acontecer. Então, se eu aplico estes referenciais, esta cadeia de custódia digital arquivística, eu não só garanto segurança jurídica para as pessoas, eu garanto preservação, eu garanto economicidade de recurso, utilizo software livre, que é gratuito. Basta baixar, instalar e adotar. O software livre Atom é utilizado como uma plataforma. O ambiente de preservação, o RDC Arc, é livre. O Arquivemática, por exemplo, ou Roda dos portugueses. E aí, às vezes, a gente vê no Brasil o órgão público gastando com software proprietário. Então, é por isso que é importante a aplicação desses recursos. É economicidade de recursos. Éden, espero ter dialogado bem sobre essa temática. Excelente, professor. Eu me sinto satisfeito em relação a essa pergunta. E aí vai começando surgindo outros comentários, outras considerações. O Frederico Santos, ele é lá da Câmara dos Deputados, né? Se apresentou como da Câmara dos Deputados e gostaria que o professor falasse algo sobre a certificação desses repositórios. E aí tem outros comentários, caso o professor queira tecer. O senhor prefere tecer especificamente sobre esse ou quer que eu faça mais? Eu teço sobre esse, prefiro. Pronto. Frederico, da Câmara. Certificação. Esse é um outro momento mais importante ainda. Quer dizer, aquela ISO que eu tentei deixar bem clara, que é a ISO OAIS, a 14.721, o que ela nos traz? Ela nos traz o como fazer desse ambiente, né? É uma norma ISO internacional, que no Brasil ela foi traduzida e virou uma ABNT-NBR 15472. Pena que ela não foi atualizada, tá? Mas ela é uma NBR brasileira. 15472, não atualizada. Ela diz o como fazer de todo esse ambiente de preservação digital sistêmica, o modelo OAIS. Só que esse modelo OAIS é o que a gente está querendo agora. Só que existe uma outra camada superior. Perdão, existe mais 2 camadas superiores. A primeira é essa ISO 14.721, que é o implementar, é o como fazer. A segunda é uma outra ISO, a 16363, que com certeza é o que o Frederico se referiu, que é a auditoria e certificação desse repositório. Então, quer dizer, eu implemento o repositório através da 14.721, que é o modelo OAIS, e aí eu venho com uma auditoria e certificação desses ambientes. ISO 16363. Ótimo, o CONARC, o Conselho Nacional de Arquivo, está com uma câmara técnica apreciando a revisão da Resolução 43. E o foco principal é exatamente atualizar essa resolução para auditoria e certificação. Então, vocês começam a ver o que vem aí pela frente. Não basta o meu arquivo estadual, o meu APES, implementar o RDC Arc. Ele vai ter que pensar no quê? Na auditoria e certificação do meu repositório arquivístico digital confiável. O que essa auditoria e certificação faz? Ela vai checar os pacotes. Ela vai checar a cadeia de custódia. Ela vai checar se o meu AIP, de acordo com aquela orientação da COSA, se o meu pacote AIP é atualizado sistematicamente. Se eu tenho uma plataforma de acesso com pacote DIP. É isso que vai haver a certificação. Vocês estão vendo também que vai desenvolver um ecossistema de auditoria e certificação de arquivos digitais. Mas ainda tem, como eu falei, uma terceira camada, que é a ISO 16.919. Não é a 16363 que audita e certifica o repositório. A 14.621 faz o repositório. A 16363 audita e certifica o repositório. E lá em cima, a 16.919 audita as instituições que auditam o repositório.
Vejam que robustez para garantir segurança jurídica das pessoas. Para garantir que quando eu for me aposentar daqui a tantos anos, meus documentos estarão lá preservados. Para garantir que, por mais que alguém tenha querido adulterar um documento hoje, ou gerar fake news, eu vou ter fontes primárias digitais autênticas, porque senão será um perigo no futuro que as fontes primárias não sejam autênticas. As fontes primárias digitais precisam ser mantidas autênticas para garantir os meus direitos, para garantir a segurança jurídica do coletivo da sociedade. Então, vejam, a auditoria e certificação é isso. Nós não temos nada disso no Brasil ainda, infelizmente. Inclusive, a gente nem sabe se essa auditoria e certificação será pública ou será privada. Vejo que se nós pesquisamos no exterior, existem vários países em que a auditoria e certificação tem um modelo privado, geralmente autorizado pelo Ministério da Justiça. Então tem um outro desdobramento aí que vai rolar, muito provavelmente via lobby no Legislativo brasileiro, no Congresso, seja a Câmara ou seja o Senado. Quando pipocarem esses PLs, esses projetos de lei, provavelmente vai haver um lobby tremendo. E aí que nós vamos ter que cuidar, que esse lobby garanta requisitos, garanta autenticidade e preservação. Por quê? Porque isso é mercado, porque isso é dinheiro. As iniciativas privadas, as consultorias vão se despertar para isso. Isso poderá ser tanto por iniciativa legislativa, quanto isso pode ser por iniciativa do executivo, via decreto. Pode. Então é isso que a gente tem que estar desperto. Isso é transformação digital. Faça o repositório arquivístico digital confiável, a 14.721. Logo em seguida vem a auditoria e certificação, 16.363. Logo em seguida vem a auditoria da empresa auditora. Que belíssimo e magnífico ecossistema, não? Obrigado pela pergunta. Ok, professor. A Josodete, lá da Universidade Federal do Cariri, né, arquivística, ela fala de uma prática corrente lá na universidade, que ela fala dessa interlocução intersetorial entre o DTI e o setor de arquivo e protocolo e a Prograde, né, no sentido de, ela fala de implantar da melhor maneira o acervo digital. Acho que é uma coisa importante a se declarar, pelo menos essa questão do trabalho interdisciplinar, né, e intersetorial, que eu acho que é fundamental para implementar a cadeia arquivística, a cadeia de custódia arquivística digital, né. A Priscila, ela comenta, faz mais um comentário, né, em relação aos inúmeros sistemas de negócio que produzem informação e não manifestam os documentos no SIGAD. Né? Ela fala que ela acha que é uma realidade muito difícil de ser implementada no presente momento. Nós temos uma metodologia para isso, viu? Nós temos, inclusive, podem procurar aqui no nosso grupo de pesquisa, nós desenvolvemos um formulário de identificação arquivística de sistemas de negócio. Tá? Esse formulário ele já foi testado no Senado Federal, a gente foi chamado para trabalhar, o nosso grupo de pesquisa, em que nós olhamos os sistemas de negócio, e esse formulário tem uma metodologia para olhar dentro dos sistemas de negócio, que não tem documentos em forma documental diplomática manifestada. Ou seja, são registros de banco de dados, registro de tabela, com vinculação, com modelo entidade relacional. Então, a gente procura, através da atividade, das funções, desses registros, e esse formulário tem uma metodologia para empacotar esses documentos e recolher para o RDC-ARC. Tá? E tem metodologia também para implementar nesses sistemas de negócio os requisitos do EARC, do modelo de requisitos EARC Brasil, que inclusive agora está na sua versão 2.0, transformando esse sistema de negócio em um SIGAD de negócio.
o sistema de negócio, conversa diretamente com o RDC-ARC. Isso é muito importante, é um caminho disruptivo baseado na arquivologia, baseado na ciência. O sistema de negócio faz cadeia de custódia com o RDC-ARC, ou seja, diretamente com o Arquivo Público do Estado do Sergipe, diretamente com o arquivo da universidade, diretamente com o arquivo da prefeitura ou o Arquivo Nacional. Por favor, visite, esse formulário está disponível para download no ResearchGate e pode ser aplicado livremente por qualquer órgão. Por favor. Maravilha, professor. Temos mais alguns comentários, né? A Denise, ela comenta quer saber a opinião do professor sobre o uso, acho que talvez indevido, da LGPD para desvirtuar a legislação arquivística, sobretudo a lei. E eu acrescento, o portal de transparência ativa seria o responsável por dirimir esse uso indevido da LGPD em relação à lei? Toda certeza, Denise, até porque estão desvirtuando a questão do acesso à informação da lei. O bom é que nós temos já atores importantes, tanto da sociedade civil quanto dos órgãos, né, que estão batendo de frente em relação a isso. Tá? Nós temos metodologia para anonimizar os documentos, nós temos metodologia para dar acesso às partes que têm direito, mesmo que aquele documento fira a privacidade, nós temos pessoas que têm direito. Então, tudo isso foi criado prevendo essa questão. Por isso que nós temos o RDC-ARC de corrente intermediário. Aquele RDC-ARC que arquiva documentos sensíveis, documentos que poderiam ferir a privacidade, tá? Que devo proteger os dados desta pessoa. Então, são documentos e informações que são arquivados em cadeia de custódia, que são seguros. Esta metodologia ela foi criada exatamente para isso. Tá? Metodologia em que eu posso facultar o acesso dos documentos, mas trabalhando com anonimização automática em cadeia de custódia, no ambiente de preservação e disparando DIP para a plataforma de acesso. Eu não vou poder continuar simplesmente negando acesso à informação baseado na LGPD. Isso é loucura. É loucura. Eu estou indo contra outra lei. Eu estou indo contra a lei de arquivos, a 8.159. Eu estou indo contra a lei de acesso à informação, a 12.527. Então, isso tem que ser resolvido urgentemente. E nós, da forma que nós trabalhamos, da forma que esses referenciais são construídos, dirimem estas questões. E o importante é que tanto a sociedade civil quanto atores importantes, órgãos importantes, estão batendo de frente em relação a esse sentido de opacidade, tá? De trancar, de sigilo, de restrição de acesso. A regra agora é a transparência. Casos específicos são tratados por nós, de forma metodológica, de forma científica e orientados a requisitos. Bacana, professor. Temos também a presença de alguns representantes de arquivos municipais, né? O Adailton Andrade, que é do Arquivo Público Municipal de São Cristóvão, que é a primeira cidade que foi capital de Sergipe, né? E temos também a presença aqui do Edgmar Antônio, do Arquivo Público de Uberaba. Ele traz um questionamento, professor. O que é que o senhor pensa sobre a contratação de software privado para a produção de documentos públicos, natos digitais, no caso? Edgmar, um profundo equívoco. Perdão pela efusividade da fala, um profundo equívoco. Os documentos públicos, eles não podem ser restringidos de acesso. Essa é a regra, é a lei de acesso à informação, é a lei 8.159. Então, adotar um software privado vai totalmente em contra dessa premissa. A partir do momento que eu não pagar a licença desse software privado, eu não terei mais acesso. Isso será interrompido, o acesso àqueles documentos. Eu não terei garantia de acesso no futuro.
É um profundo equívoco, vai contra a lei. Documento arquivístico público não pode ter nenhum tipo de restrição de acesso, nenhum. Mesmo que seja classificado em grau de sigilo, ele é acessível para aquelas pessoas que têm o papel para acessar aqueles documentos. E será público ou acessível após vencer este prazo de sigilo, essa desclassificação. Se ele fere a privacidade, ainda assim é momentâneo e haverá um momento em que esses documentos terão que ser acessíveis. Software proprietário não pode ser adotado em arquivos. E isso tem que ser cuidado, não é só o software de gestão de documentos. Não é. Isso vocês têm que levar em conta. É o software de gestão de documentos, é o software de preservação, o RDCAR, que é a resolução 43 do CONARC. Gente, baixem essa resolução. Ela traduz e simplifica o modelo AIS. Ela simplifica a ISO 14.721, resolução número 43 do CONARC. Baixem agora, tá? Ela deixa claro que os arquivos têm que implementar um repositório arquivístico digital confiável. E também a plataforma de acesso e transparência, o acesso, o usuário, lugar de memória, Jorge Siman, de ressignificação, rememoração, cruzamentos, análises. A ativação da memória não ocorre num espaço vazio. Ela precisa de um locus, de uma plataforma de acesso e transparência ativa, que tem que ser software livre também. Não pode ser proprietário. Que daqui 10 anos eu não pago a licença e o meu cidadão não tem mais acesso àqueles documentos. Documento arquivístico público, obrigatoriamente, necessariamente, tem que ser implementado com software livre. Mas não são só esses softwares. Essa é uma pergunta. Vocês estão usando nos arquivos de vocês sistemas operacionais livres ou proprietários? Vocês estão usando Windows ou vocês estão utilizando Linux, distribuições Linux? Vocês utilizam editores de texto de formato proprietário, como o da Microsoft, ou livres, como LibreOffice e etc.? Então vejam como a questão é mais complexa do que só o sistema de gestão. Passem o arquivo de vocês e vejam. Emanem uma política, por favor. Emane uma política de software livre para o arquivo. A partir de tal data, de forma tranquila, tá? Com educação, com treinamento, treinem as suas equipes para trabalhar com software livre. É incompatível Windows em arquivo. É incompatível editor proprietário em arquivo. Vocês não podem continuar corroborando para uma ideia proprietária, fechada, trancada, que restringe o acesso no futuro. Vocês têm que adotar a filosofia do software livre, as 4 premissas, a gratuidade, a boa gestão dos recursos públicos. Por favor. Só um momento, professor, deixa eu ver se tem mais comentários. Muitos agradecimentos. Pessoal agradecendo também. Eu vi que a pauta que será para o dia de amanhã trouxe também muitos questionamentos para hoje, né? Essa questão aí da lei da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, professor, é um questionamento meu, mas também questionamento de outras pessoas, que está vislumbrada aqui na pergunta da Aparecida Souza, né, de como mobilizar, sensibilizar, para além da questão jurídica, para além da questão administrativa, né? Como seriam, o senhor apresenta soluções, indicações, como sensibilizar a hierarquia acima, né?
proposições em relação a isso, e de justamente retirar esse estereótipo, por exemplo, de que digitalização é transformação digital, por exemplo, né? E como a gente pode sensibilizar, de trazer o executivo, né? Nos auxiliar nessa demanda social, né? Porque não é porque talvez o nome, assim, vamos dizer assim, usuário, talvez retira uma coisa do substantivo cidadão, que é um portador de direitos. Então, estamos aqui falando de cidadão, independente se ele é pesquisador, se ele é funcionário, é cidadão, portador de deveres e também de direitos. Então, como fazer essa sensibilização, essa mobilização? Se o senhor puder nos dar dicas em relação a esse procedimento. Claro que sim, Éden. Eu vou tentar, claro, né? Éden, Aparecida e colegas, conhecimento, a iluminar. É isso que a gente vem fazendo, é isso que as associações de arquivistas vêm fazendo no Brasil também, né? As associações estaduais de cada estado, isso é outro chamamento, né? Associem-se às associações estaduais de arquivologia do país inteiro. Elas vêm desenvolvendo um trabalho de formiguinha gigantesco, elas vêm conseguindo desenvolver um trabalho hercúleo, né? Que é o de sensibilização. Mas aí agora deixa eu entrar mais no ponto central. Por mais que tudo isso viesse sendo feito ao longo dos tempos, e um dos argumentos que a gente sempre usou, né? Preservação. Parece que tem sensibilizado muito pouco o atual gestor, né? Não é verdade? Podem comentar no chat, por favor, ou me retornem. Não é? A gente tem conseguido sensibilizar pouco com preservação, né? A gente tem conseguido sensibilizar pouco com memória. E agora a gente tem visto até com a questão do acesso à informação, que era algo extremamente relevante, caro e que pegou no Brasil. Agora a gente vê uma reação, uma negatividade em relação à transparência, ao acesso, que precisa ser revertida urgentemente. Mas eu traria um elemento novo: segurança jurídica. E aí, quando eu falo essa segurança jurídica, eu também tenho que cuidar. Eu vou tentar ter esse diálogo com o meu gestor, né? Com o meu superior hierárquico, com aquelas pessoas que tenham o poder da caneta, a tomada de decisão do meu órgão, do meu setor de negócio. Então, um diálogo muito importante, que tem dado certo, que tem sensibilizado. Segurança jurídica desta própria pessoa, deste gestor, deste governante, deste executivo, deste secretário de Estado, deste governador, deste prefeito. Se ele não implementar esses requisitos, olha o que eu estou dizendo, e procure nos referenciais, a vida dele jurídica está em perigo, a segurança jurídica dele está em perigo. Eu ou qualquer outro hacker poderá adulterar documentos da vida dele. Aqueles documentos que não estão sob custódia de um RDC-ARC e que estarão meramente assinados digitalmente num storage, num HD, poderá ser adulterado ao longo do tempo, daqui 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Ele pode estar até aposentado em casa, mas ele pode responder juridicamente por um ato ilícito que ele não cometeu, que foi adulterado. Eu vou poder adulterar um processo administrativo que o fato desse processo administrativo não ter vindo para a custódia, para o arquivo, se ele ficar lá na base de dados, olha o que eu estou falando, eu devo ter algum assistente da área de TI, colega meu também. Manter documentos na base de dados é mantê-los fragilizados. E é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Os processos administrativos estão na fase de trâmite, mesmo que permanentes. Teriam que estar arquivados, extirpados do sistema de gestão e não estão. Se vocês forem no hospital hoje e vocês consultarem com a área de TI, o sistema de gestão dos PEPs, dos prontuários eletrônicos de paciente, estão mantendo todos os PEPs, mesmo de um paciente que está internado hoje, do que um paciente que se internou há 15 anos atrás, 10, 18, 13. Isso vai contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse PEP
Prontuário eletrônico de paciente tinha que estar aonde? Arquivado. Por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados traz o arquivamento. Mas não é um arquivamento de brincadeira, botar um metadado arquivado e mantém ele lá para ser hackeado e copiado e distribuído. Não, ele tem que sair do ambiente de trâmite. E ele tem que vir para o ambiente de arquivamento protetivo, pacote IP, fora da internet. Isso aquela caixa. Aquela caixa quer dizer, segundo o modelo OIS, fora, off-site. O OIS Archive, protegido sob custódia do setor que é responsável. E uma custódia jurídica, uma custódia da pessoa ou do órgão ou setor que é incumbido desta função. Hoje pode estar muito confortável para os arquivos, porque o documento digital não está vindo para o arquivo. Não é verdade? O documento digital está ficando aonde? Lá na área de informática, lá na área de TI. Mas isso é uma encrenca danada para os meus alunos da computação. Porque eles não foram consultados por esse gestor se eles queriam assumir essa função extra. E eles não são formados para cuidar custódia de documentos digitais, eles não sabem o que é ISAD, ISDIA, ISDF, diplomática, CFD. Quem é formado para isso é o arquivista. Isso é um problema, a Aparecida acabou de comentar, de segurança jurídica. Esse gestor precisa ser iluminado. Meu gestor, meu superior, você pode estar em situação de insegurança jurídica que você não sabia. E aí eu tenho que dar esses elementos para ele. E aí eu tenho que iluminar conhecimento. Transformação digital não é digitalizar. Transformação digital não é trazer o negócio para dentro do digital. Transformação digital é mudar a regra, mudar o modelo de negócio baseado em normas, padrões, modelos e requisitos. E foi isso que eu tentei fazer nesses slides que eu trouxe, eu sei que ficaram extensos, deixar fontes para vocês, deixar referenciais, que vocês mesmos possam ir atrás daquela fonte, daquele material, daquele referencial, e aí desenvolverem a função social de vocês. Dialogarem com o gestor. O gestor não sabe disso. O gestor é leigo tanto quanto é o cidadão. Quem é técnico, quem é especialista, quem domina a temática, somos nós, colegas que estamos aqui. Nós temos que iluminar ambas as frentes. Eu tenho que iluminar o meu cidadão, eu tenho que trazer o meu cidadão para o arquivo e dar luz, dizer para ele como deveria ser. E eu tenho que ir ao meu gestor, é claro que eu não trago, não é fácil trazer um gestor para dentro do arquivo, mas eu vou até o gestor. E eu dialogo com ele, eu ilumino esse gestor. E insegurança jurídica tem feito um efeito muito maior do que da preservação, do acesso, da transparência. Então, isso é só para eu tentar trazer mais um elemento que nós estamos utilizando. Nós não deixamos de utilizar a preservação. Nós não deixamos de utilizar o argumento da memória, da transparência do acesso. Mas a segurança jurídica tem feito toda a diferença. Estes gestores podem estar em perigo. E estes servidores também podem estar em perigo. Então, veja como os servidores da instituição, o pessoal que está assistindo aqui agora, pode levar estas mensagens para os seus órgãos. Não é seguro produzir documento digital em um sistema que não tem requisito, que não está acorde ao modelo de requisitos EARC Brasil. Por que o Conselho Nacional de Arquivos fez isso? Por que nos Estados Unidos elaboraram o DOD 5015, que é o homólogo do EARC Brasil? Por que a União Europeia criou o MOREC, que é o homólogo do EARC Brasil? Por que a Austrália fez o DIRCS? Será que eu estou no caminho correto em não respeitar nada disso? E cometer ilicitude direto nos meus órgãos? Não arquivar? Não recolher? Não implementar requisitos? Não dar custódia para o arquivo? Não oferecer plataforma de transparência? Será que eu estou bem em quesito de segurança jurídica?
de garantir direitos, de garantir a preservação desses documentos no futuro. Esse argumento é um argumento muito bom para dialogar com os gestores, com os superiores, com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. Ótimo, professor. Acho que já partindo aí já para o final, algumas pessoas comentaram sobre, se o senhor pode falar mais uma vez, o link para download da apresentação e o link lá do site onde o professor, acho que dá a dica de software livre, é isso? Claro que sim. Olhem só, deixa eu inclusive voltar a compartilhar aqui a tela, enquanto eu vou dialogando com vocês. Deixa eu compartilhar a tela, ir lá uma janela. Tá aqui, ó. Bom, em qualquer um desses sites, vocês vão encontrar os caminhos ou as fontes para chegar nesses documentos. Mas aqui está o encurtador.com.br BJGXW. Tá? Vocês digitam esse endereço e vocês vão direto para essa apresentação. A outra forma para vocês encontrarem o formulário, deixa eu só interromper agora o compartilhamento aqui. O formulário é só vocês irem até o ResearchGate. Tá? Ele é um portal de dados de pesquisa. E aí no ResearchGate, vocês podem procurar tanto pelo grupo de pesquisa nosso aqui da UF, como pelo meu nome, professor Daniel Flores, e vocês vão encontrar esse formulário disponível. Esse formulário está na internet, é o formulário de identificação de sistemas de negócio. E esse formulário vocês podem baixar e aplicar por conta própria. Ele sintetizou referenciais da identificação arquivística, referenciais dos madrilenhos, referenciais dos portugueses, referenciais dos australianos para entrar nos sistemas de negócio, identificar os documentos arquivísticos, e aí tem uma arbitragem no final desse formulário. Essa arbitragem de fazer o recolhimento, isso é urgente, muito urgente, porque senão esses sistemas de negócio, eles podem parar de funcionar e eu posso perder o acesso desses documentos. Prova, memória, documento, registros importantíssimos, fontes primárias digitais. Então, esse formulário ele orienta como detectar o que é documento. E a outra vertente é aplicar requisitos neste sistema de negócio. Quer dizer, mesmo não tendo um SIGAD, eu posso ter esse sistema de negócio dialogando diretamente com o RDC-ARC, diretamente com o arquivo público do estado de Sergipe, por exemplo, ou o arquivo municipal, como tem colegas aqui presentes, ou o arquivo da universidade, diretamente. Então, assim, tenham acesso a esses materiais, baixem e nos deem feedback em relação a esses referenciais e a essa sensibilização que vocês precisam fazer. Vocês necessitam transformar digitalmente os arquivos. Colegas do arquivo municipal, por favor, implementem uma plataforma de acesso e transparência ativa em software livre. Baixem o Atom, sensibilizem o gestor, sensibilizem a área de TI de vocês e coloquem o Atom como eu mostrei há pouco. E deem mensagem para o nosso grupo de pesquisa que nós vamos indexá-los. Olha, nós temos agora 2 arquivos municipais já no estado tal, na cidade tal, que já tem plataforma arquivística de acesso e transparência ativa, lugar de memória, de ressignificação. Vocês não têm que começar essa plataforma com todos os documentos. Comecem com pouco. Comecem com um plano de classificação disponibilizado. Comecem com uma série digitalizada. O professor, ela não está descrita. Não importa. Mesmo não descrita, esse documento é do cidadão. É do cidadão e é direito dele de ter acesso. Digitalizem e coloquem publicamente. No futuro, nós teremos mão de obra para descrever, para elaborar instrumentos, guias, inventários, catálogos, repertórios, edições de fontes. Eu vou ter a colaboração de historiadores, de sociólogos, de filólogos. E essa plataforma ela é tão magnífica, não é nem o Atom, é qualquer plataforma que implemente requisitos. Eu posso lançar editais na rua para receber apoio de pesquisadores.
Então, venceu um historiador tal, eu mando o login para ele, para aquele historiador. Esse historiador, com aquele login, com aquela conta, por exemplo, do Atom, ele vai logar nesse ambiente, vai enxergar os documentos e com a sua formação, com o seu conhecimento, ele vai fazer a descrição diretamente na plataforma, com tudo aquilo que a plataforma oferece. Multinível, relação orgânica, relação de contexto. Então vejam que ferramenta para os historiadores, para os pesquisadores, para os filólogos, para os sociólogos. Implementem urgentemente essas plataformas. É direito nosso, é um pedido de cidadão. Nós temos direito de receber estas plataformas de acesso e transparência ativa em software livre. Ok. Professor, acho que para finalizar, temos uma pergunta simples que eu acho que o professor consegue responder de forma sucinta, caso o professor ainda esteja à vontade, que é a do Alexandre da Silva Conceição, que ele pergunta: professor, se estiver equivocado, me corrija. Não se deve confundir o ICATON com o RDC-ARC, correto? Alexandre, sim e não. Tem que cuidar, porque o RDC-ARC, Resolução 43 do CONARC, ele tem duas plataformas. Tá? O RDC-ARC, ele abarca a plataforma de preservação e a plataforma de acesso e difusão. O RDC-ARC não contempla só o ambiente de preservação. O OAIS é diferente. O OAIS, ele tem o foco no OAIS Archive, que é o centro, que é a caixa, né? Que é o ambiente de preservação. E aí o acesso, o consumer, segundo a terminologia do OAIS, é lá fora, que é a plataforma de acesso e difusão. Para o RDC-ARC, ele tem uma ressignificação. O OAIS não fala RDC-ARC, ele fala RDC, Repositório Digital Confiável. O modelo brasileiro, que é a Resolução 43 do CONARC, ele melhorou e adjetivou o RDC. Ele botou o ARC no fim. O OAIS não é ARC, o OAIS é RDC. A Resolução 43 brasileira é RDC-ARC, arquivístico. Então, ele adjetivou e aí ele colocou requisitos específicos dos documentos arquivísticos. E nesses requisitos específicos, o que ele colocou? Ele colocou a necessidade do acesso e transparência, da difusão. Quando ele colocou isso dentro do RDC-ARC, ele incorpora o Atom. Desculpa falar Atom, na verdade, qualquer software livre, né? Atom, Archives Space, Archivist Toolkit, Archon, todos livres, sem custo. Basta fazer o download, instalar e adotar. Outra frente que os arquivos estaduais poderiam fazer, viu? Os arquivos estaduais, mesmo que respeitada a autonomia dos arquivos municipais, poderiam implementar um Atom, um ICA-Atom, e oferecer contas para os arquivos municipais via parceria. Mesmo reconhecendo a autonomia arquivística brasileira da legislação dos arquivos municipais. Tá? Mas imagine os arquivos municipais em diálogo, em parceria com o arquivo estadual que tem uma plataforma dessas oferecer para os arquivos municipais. Isso é uma frente importante que os arquivos estaduais poderiam assumir, dada a sua relevância, né? Sua estrutura organizacional. E que às vezes a prefeitura não tem isso. Bem, voltando ainda ao elemento de que se ele está embutido, ele está no RDC-ARC, então. Plataforma de preservação, que seria o Arquivemática, por exemplo, roda, que é aquele ambiente fechado, controlado, que tem o pacote IP, e a plataforma de acesso e difusão, que tem o DIP. Isso no RDC-ARC brasileiro. Agora, se nós falarmos do OAIS, ISO 14721, a plataforma de acesso não está incluída, porque é só RDC e não tem a plataforma de acesso. Então, sim ou não? E brigadíssimo pela pergunta, porque isso começa a dar uma acurácia melhor, né? Quer dizer, a gente já está trazendo conceitos novos para alguns colegas, para alguns parceiros aqui. Mas agora a gente já entra num nível de acurácia de conceito. Magnífico. Brigadíssimo pela pergunta. Maravilha, professor. Já estamos aí quase
2 horas de evento, né? Com muitos espectadores assistindo, né? Com Eu estou muita adorando essa participação, gente. Foi magnífica. com muita interação do Brasil inteiro, pessoas de fora, do Uruguai, de Portugal, de todas as regiões geográficas do Brasil, acho que isso é muito importante, participações de instituições importantes da Câmara dos Deputados, com servidores, dos arquivos públicos municipais, que também são muito importantes. Professor Daniel, o senhor nos brindou com excelentes reflexões e considerações, com muitos conceitos que, por exemplo, pelo menos eu não tinha, apesar de acompanhar o perfil do professor, os postagens, alguns textos, né, não tinha me aprofundado, então vai ser talvez agora o privilégio de poder aprofundar, de tentar compreender um pouco mais esse universo complexo e que é de fundamental importância, né? Porque eu, além de estou servidor, mas também sou cidadão. Então, acho que é um ponto importante e foi uma excelente abertura de Semana Nacional de Arquivos, e gostaria aí de chamar a professora Sayonara, que é a diretora do Arquivo Público do Estado de Sergipe, para fazer as suas considerações e os agradecimentos. Professor, muito obrigado. Sayonara, também muito obrigado por ser tão gentil e me ceder a mediação dessa mesa. Aprendi bastante hoje. Eu imagino, Éden, nós todos aprendemos muito. Quero passar a palavra para o professor para ele fazer as palavras finais dele, ter seus comentários finais, o que ele quiser. Fique à vontade, professor. Depois eu faço meus agradecimentos. Fique à vontade. Professora Sayonara, brigadíssimo. Eu estou muito realizado. Eu já estava feliz e honrado com o convite do APES. E agora, com a participação, com o diálogo que teve, o Éden coordenou de maneira brilhante, né? Nos trouxe reflexões, me fez perguntas ótimas que eu pude ir além do tempo que eu tinha da apresentação, né? E o principal, a plateia. O pessoal participou de forma muito ativa, me trouxe perguntas boas, ótimas, capciosas, sabe? Algumas delas eu nem fiz resposta, né? Na verdade, o que eu fiz foi tentar dialogar considerações que a gente tem feito, como a questão de que a transformação digital que vem sendo feita no Brasil, ela não está bem, ela não está respeitando princípios, requisitos, normas e padrões. E a gente vai ter que fazer algo, é nosso dever, né? O gestor é leigo na temática e o cidadão é leigo na temática, sabe? E o usuário também é leigo, o servidor. Mas nós não podemos ser leigos, nós não temos esse direito, nós temos uma função social. Nós, arquivistas, bibliotecários, historiadores, museólogos, educadores, todos aqueles que estiverem trabalhando na área de arquivos, dentro de um arquivo, sabe? Isso é muito amplo. Um paleógrafo, tá? Um filósofo. Então, assim, ó, todos têm uma função social de sensibilizar ambas as frentes. Eu tenho que ir até o meu gestor e eu tenho que sensibilizá-lo. Eu tenho que trazer o cidadão e eu tenho que sensibilizá-lo. Só que eu não posso mais continuar pensando somente no modelo analógico. Eu tenho que saber que eu estou em 2022, eu tenho que saber que nós passamos por uma pandemia que transformou digitalmente a sociedade e os cidadãos de hoje querem ambientes digitais, lugares de memória digital. Se eu continuar não oferecendo esta plataforma do meu arquivo municipal, do meu arquivo do estado, do meu arquivo da minha universidade, o cidadão vai achar que vai procurar fonte primária digital na internet, no Facebook, no Instagram, num portal tal, num portal de tal provedor. E lá não é lugar de memória, lá não é o lugar das fontes primárias digitais autênticas, com a autoridade arquivística do órgão. Vocês e nós todos temos que assumir esse protagonismo, esta autoridade arquivística e colocarmos o pé no digital. Como?
oferecendo custódia digital, oferecendo RDC Arc, oferecendo para o cidadão a minha plataforma digital, arquivística de acesso e transparência, com aqueles sites que eu mostrei que já está acontecendo esse movimento no Brasil. Tem arquivo municipal com Atom, tem arquivo estadual com Atom, com transparência ativa, tá? Tem inúmeros arquivos estaduais, tem arquivos de universidade. Então, essa é uma demanda nossa, de todos nós. Aqueles que não são profissionais da área, que são usuários, que são cidadãos, também saem com uma mensagem, com uma função. Sensibilizar, dialogar, conversar com o setor de TI, conversar com o seu gestor. Cadeia de custódia digital arquivística é importantíssimo para a nossa segurança jurídica. Fiquei muito realizado, muito feliz, agradeço imensamente pela oportunidade. Obrigado, professora, obrigado, Éden. Nós que agradecemos, professor, pela sua excelente fala, pela simplicidade, generosidade, por ter atendido nosso convite muito prontamente, como falei nos bastidores, realmente, logo que a gente mandou o e-mail, você respondeu prontamente para nós, e isso foi motivo de muita alegria para todos nós que fazemos o APS. Então, pela sua dedicação aos arquivos também, seus estudos, seu trabalho, sua luta, para que os arquivos eles sejam ressignificados, valorizados em nossa sociedade e que eles sejam compreendidos como imprescindíveis para a nossa vida. Eu penso que essa foi a principal mensagem que você trouxe hoje para nós. Tá? Então, eu quero fazer os agradecimentos finais agora ao governo do estado de Sergipe, que junto com a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, vem nos ajudando a empreender uma série de ações aqui no Arquivo Público, ao nosso secretário Josué Modesto dos Passos Sobrinho, que é um entusiasta dos arquivos, é um parceiro juntamente com o Mário Rezende, seu assessor, a diretoria do Departamento de Administração e Finanças, na pessoa de Paulo César Gonçalves dos Santos, que é o seu diretor, estendendo aí o nosso agradecimento ao Eribaldo, a Laura, a Naber, a assessoria de comunicação da SEDUC na pessoa da Gleice Queiroz, e também estendendo nosso abraço aí ao Aeron, nosso agradecimento, a assessoria de tecnologia e informática na pessoa do Alexandre Lins, a coordenadoria de educação à distância, formação e tecnologias educacionais na pessoa da professora Clotildes Farias, estendendo aí nosso agradecimento a Luana Boa Morte e a Sônia Lemos, a todos os funcionários e estagiários aqui do arquivo, sem vocês eu não consigo fazer nada, ao Éden, que brilhantemente conduziu esta live, e também a Tatiana, que operou aí o StreamYard para nós. Muito obrigada, Tatiana, sempre aí nos bastidores nos ajudando. A Simone Paixão e ao Acley Santiago também, que estiveram diretamente envolvidos com este evento. A todos que participaram do chat, muito obrigada pela presença de vocês, E nós, amanhã, estaremos com a professora Ieda Pimenta, certo? Falando sobre gestão documental e LGPD, como já foi colocado aí. No dia 9, teremos uma visitação escolar, com o projeto A Escola Vem ao Arquivo. E no dia 10, na sexta-feira, uma palestra também virtual, online, com a professora Iomar Barbosa Zaia, falando sobre centros de memória, experiências com estudantes nos arquivos educacionais. Está imperdível, viu, gente? Eu espero por vocês. Um abraço, saúde para todos e até amanhã.